Bom, boa noite a todos. Eu sou o Dr. Fábio Rocha Lima, médico patologista, diretor técnico aqui do Artemis Laboratório. Hoje vamos falar sobre um tema muito importante, que é um tema muito atual, que se fala muito hoje, que é um diagnóstico muito importante, que é o autismo. Então, hoje estamos aqui com a doutora Priscila Dossi, médica psiquiatra, Já esteve aqui com a gente uma vez. Então, Priscila, se apresenta aí para o pessoal que está entrando aí na nossa live, por favor. Presente sim. Bom, boa noite, pessoal. Muito obrigada, tá? Obrigada pelo convite, Fábio. Para mim é um prazer estar aqui mais uma vez. Eu sou a Priscila Zempuski Dossi, eu sou formada aqui em Dourados, na Universidade Federal, aqui em Medicina. Eu fiz psiquiatria na Faculdade de Medicina do ABC, lá em Santo André, um serviço bem grande de psiquiatria lá. E eu fiz psiquiatria da infância e adolescência na Unicamp, lá em Campinas. Então, a minha área maior de atuação realmente é a infância e adolescência, embora eu tenha feito psiquiatria geral. Então, o autismo é um assunto para mim, assim, bem dia a dia mesmo, É algo que eu vejo todos os dias no consultório e é algo que eu gosto muito de trabalhar. Que legal, E aí dizendo, que a Priscila foi formada aqui na UFGD e foi minha aluna aqui, aqui Exato, na universidade, O tempo exato. passa rápido aí e hoje estamos aí atuando juntos aí, Priscila? Ótimo, exatamente. Uhum. Então tá. Bom, Priscila, então vamos lá. Esse mês nós estamos aí no mês de abril, É um mês voltado à discussão sobre o autismo, Sobre a Isso. importância do diagnóstico, falar sobre o autismo, Uhum. Então, vamos começar então, O que é o autismo e por que da importância desse mês, Dessa data comemorativa aí, da importância desse mês de conscientização sobre o autismo. Uhum. Então, o autismo ele é considerado, através do DSM-5 novo, que saiu em 2012, um transtorno do neurodesenvolvimento. Então, ele é um transtorno que ele permeia ali o desenvolvimento da criança em especial, mas também do adolescente, do adulto, E ele, basicamente, a gente tem alguns pontos principais que o autismo, no geral, acarreta, assim, pega mais, Então, a gente, no geral, tem um atraso na linguagem, Um atraso, muitas vezes, na fala. Então, assim, não é somente a criança que não fala, é a questão também da intenção comunicativa. A gente tem uma dificuldade maior nessa parte da própria linguagem, seja ela falada, expressada, A gente tem um atraso nesse desenvolvimento. Nós temos também uma questão importante da socialização. Em geral, o autista ele tem um déficit maior na socialização, uma dificuldade maior na percepção do outro, então isso dificulta muito, a questão da socialização, em especial a socialização com os seus próprios pares, que nós dizemos. Então, assim, pode acontecer do autista socializar relativamente bem com adultos quando ele é uma criança, mas com as próprias crianças da idade que a gente esperaria que se relacionasse bem, não consegue, E nós temos também, em especial, os movimentos estereotipados, Sejam eles movimentos de corpo, seja a estereotipia de fala, Que é muito comum. Nós chamamos as ecolalias, que são as falas repetidas, sem uma função exata comunicativa, E aí a gente fala muito, principalmente da questão... E aí nós temos outros comemorativos que nós vamos falar, Mas eu acho que é importante esse mês da conscientização. Ele foi, na verdade, um mês determinado pela OMS mesmo, porque nós falamos que é exatamente isso, é o mês de conscientização do autismo. Então, dentro disso, a gente quer falar para abrir um pouco mais a mente das pessoas para o autismo em si, Para as pessoas verem e olhar para o lado e falar, poxa, será que ali o filho do fulano não tem alguma questão? Para os professores terem mais uma visão melhor sobre isso também, porque a escola é um papel fundamental, para a gente. E também para a gente lutar muito contra o preconceito, Fábio? Porque nós temos na psiquiatria um preconceito muito grande com qualquer transtorno, e o autismo está entre os topos, assim, o que eu ouço muito os pais falarem que chateia é quando eles estão em tratamento, tá fazendo terapias e tudo mais, e chega alguém e fala, ué, mas por que essa criança aqui tá indo no psiquiatra? Por que essa criança tá fazendo terapia? Essa criança não tem nada, você tá procurando coisa nessa criança, você tá procurando cabelo em ovo, você, sabe, fica inventando doença, e aí, em vez de apoiar, acaba atrapalhando. Na psiquiatria, na verdade, a gente tem muito isso,
E aí, para os pais, eu acho que de autistas, no geral, é uma questão importante isso, porque é muito comum a gente fazer diagnóstico muito precoce de autismo, né? Então, precoce que eu digo assim, por volta dos 2, 3, 4 anos, então é uma criança pequenininha, né? Aquele momento que os pais já estão mais apreensivos mesmo com o desenvolvimento. Então, eu acho que isso dificulta bastante, sabe? Então, eu acho que o mês de abril, né? O Abril Azul é um mês bem legal mesmo para a gente poder parar um pouco para pensar a respeito. Legal, né? Eu acho que essas datas, assim, esses meses, né? Eles têm criado realmente uma abertura mesmo para a gente discutir mais essas várias, né? Várias Uhum. patologias, várias situações, várias coisas que às vezes a sociedade não discute, né? Então, eu acho Isso, que realmente é uma oportunidade para a gente abrir um pouco a mente sobre isso, né? isso. E a gente vê hoje que autismo está se falando muito em autismo, né? Se diagnosticando muito autismo, e eu vejo aí que os pais ficam muito angustiados, ficam com medo, ficam preocupados, não sabem direito o que, que é, né? Então, assim, eu acho que a gente tem que começar discutindo aí, né? Quando se preocupar, né? O que que Uhum. o meu filho, o que que a minha filha pode começar a manifestar que eu tenho que pensar na possibilidade dele ter um autismo, né? Uhum. Até para a gente não assustar também, né? Mas Uhum. assim, quais são os sinais que a gente tem que se ligar, né, e pensar, não, eu tenho que levar meu filho no profissional para fazer uma avaliação. Uhum. Então, isso eu acho que é uma coisa já legal da gente pensar, falar. Até assim, se você tem uma dúvida, tire essa dúvida, né? Então, pode não ser nada maravilhoso se não for, mas se você tem uma dúvida, procure o profissional, né? Então, o que chama a atenção numa criança autista que talvez sejam sinais simples de serem observados pelos pais, professores, quem conhece? Aquela criança que, por exemplo, não costuma atender pelo nome, a criança que ela não sabe que ela é o fulano, né? A criança muitas vezes já maior, ela não ainda entende que quando você fala, sei lá, João, não sabe. Aquela criança que não mantém um contato visual sustentado, né? Que consegue dividir a atenção com a outra pessoa. Então, por exemplo, nós estamos fazendo alguma coisa, tá ali dividindo a atenção. Não, é uma criança que nós falamos que ela é mais em si mesmada, né? Ela é uma criança que fica mais ali com ela mesma, né? Uma criança que tem, então, essa dificuldade em gerar um atraso na fala, não está presente em 100% dos autistas, mas é muito frequente, né? Então, a gente tem um atraso na fala, assim, por exemplo, a criança tem 2 anos e não fala ainda, ou se fala, fala palavras perdidas e que ela ainda não tem uma intenção comunicativa, né? Uma criança que muitas vezes tem questões sensoriais importantes, então, uma hipersensibilidade ao som, né? Barulho muito alto, lugar muito cheio, rojão, trovão. Uma criança que sofre muito, não só se assusta, mas você vê que ela sofre, muitas vezes tampa o ouvido. Às vezes é essa dificuldade de ficar na escola, ou é por isso que ela se agita na escola, né? Nós temos também a questão de que pode ser comum não ter muito, não querer usar roupa de frio no frio, então uma hipossensibilidade ao frio. Outras questões sensoriais de, por exemplo, não gosto de pisar na areia, não gosto de pisar na grama, não gosto de pisar no chão descalça, ou já ao contrário, não gosta de ficar sem sapato, ou não gosta de pôr, por exemplo, chinelo de dedo porque incomoda ali, aquela questão que fica pegando no dedo, ou não usa sapato fechado, né? Ou não usa roupa de botão, roupa de zíper, sabe? Alguns detalhes assim que vão chamando um pouco nossa atenção. E aí, nós temos também a questão alimentar, crianças com muita restrição alimentar, né? E que isso vai se agravando cada vez mais. Então, por exemplo, eu já tive crianças, exatamente pela questão sensorial, mas eu já tive algumas crianças que, por exemplo, não comiam nada verde, questão sensorial mais da parte visual, não comiam nada vermelho. Eu tive crianças que não comem comida misturada, no prato tem que estar tudo muito bem separado, com espaço e tudo mais. Já tive criança que não come alimentos moles, então, sei lá, pudim, mingau, flan, purê, não come. E eu já tive o contrário, crianças que não gostam de alimentos muito secos, né? Então, biscoito, bolacha, não come, tem que ser tudo muito molhado. Isso também é variável. E eu já tive, assim, crianças que até comem, durante, por exemplo, a introdução alimentar, consegue comer bem, os pais estão ali fornecendo, e aí depois vai tendo uma restrição e vai ficando cada vez mais restrita, né? E aí a criança, assim, come coisa, assim, sei lá, só. Eu já tive criança que come, assim, só pipoca, maçã, arroz e leite. Ninguém sobrevive disso.
Não come mais nada e fica, às vezes, quase um ano querendo se alimentar só disso, né? Outras questões que nós temos, muitas vezes, é uma alteração no sono, tá? A criança com uma certa dificuldade para dormir, de descansar. Nós temos crianças que podem ter um pouco mais de agitação, não é incomum, tá? Crianças ficarem mais irritadiças, né? E não conseguir se expressar, e ninguém conseguir entender o que está acontecendo, às vezes parece que é do nada. E aí, como a criança não se comunica, nós temos isso. Algo que é muito comum, Fábio, que eu acho que é bem fácil de ser visto, são as estereotipias, tanto de fala quanto físicas, né? Nós temos as estereotipias que a gente considera o que é repetitivo, em especial dos movimentos. Então, por exemplo, o flapping, né? Que a criança faz assim, ou aquela criança que fica pulando muito, sabe? Pula, 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 pula. Ou só anda na ponta do pé, ou fica girando muito em torno do próprio eixo ali, ou girando muito na sala. E não é só assim, tô brincando, tô girando um pouco. Não, às vezes fica horas naquilo, assim, porque muitas vezes as estereotipias das crianças demandam muito tempo delas, elas ficam muito tempo ali, né? Tem um balanceio de tronco que é comum, né? Que é quando a criança faz assim, também nós temos. E temos várias outras questões. As ecolalias é muito comum. Então, por exemplo, a criança assistir um desenho e aí ela guarda ali uma palavra, uma frase e ela fica falando aquilo fora de contexto por vários tempos, às vezes dias depois, às vezes ela relembra. Ou, por exemplo, alguém falou com ela, ela pega o final da frase e fica repetindo aquele final da frase sem uma intenção comunicativa. Por exemplo, foi uma pergunta, ela não responde a pergunta, mas fica repetindo aquele final de frase. Nós temos variantes, né? Mas no geral temos algumas coisas assim. Deixa eu pensar aqui mais. Nós temos as questões sensoriais, alimentares, que eu acho importante, a questão visual, chamar pelo nome, né? A questão da socialização, né? Acho importante a gente falar também. Pode falar, Fábio. A criança tende a se isolar? Então, tende. Né? Então, isso é uma coisa que chama a atenção. Então, por exemplo, tá todo mundo, por exemplo, no parque, ou todo mundo ali na escola, tal, e a criança mais isolada. É muito comum a criança não sentar, por exemplo, na mesa de refeição, na creche, com as outras crianças. É muito comum a criança, às vezes, não querer pegar o alimento. Né? Então, por exemplo, a criança até come uma banana, mas ela não pega a banana. Quando ela pega a banana, ela tem uma questão sensorial, sabe? Então, às vezes ela não fica junto, ou quando tá todo mundo brincando, a criança tá fazendo outra coisa totalmente fora de contexto, ou a gente até, às vezes é legal a gente diferenciar com os pais, falar assim, a criança socializa, ela fica ali com as outras crianças, ela fica, e ela brinca com a outra criança, ela brinca. Tá, mas ela vai brincar com a outra criança ou ela vai, por exemplo, no brinquedo que a outra criança tá? Porque muitas vezes o interesse dela não é na pessoa, é no brinquedo. Ah, não, ela vai só no brinquedo. E aí ela pega o brinquedo e sai brincar sozinha. Então não está socializando, na verdade, né? E nós temos, às vezes, alguns interesses. A gente tem os interesses restritos também, isso é legal da gente falar. Para mim, o campeão de consultório é dinossauro, planetas, às vezes armas, personagens de jogos, alguns personagens assim de livros. Assim, que a gente fala interesse restrito é que geralmente a criança sabe tudo sobre isso e o único assunto que ela quer conversar é sobre isso, sabe? Criança também muitas vezes faz hiperfoco, criança e adulto, né? Que é aquela coisa assim, tá ali, por exemplo, sei lá, vendo um desenho que ela gosta muito, o mundo pode acabar e a criança tá ali, entendeu? Fica ali no hiperfoco, não sai dali. E muitas vezes não é só um desenho, né? Porque o desenho a gente vê que muitas crianças ficam realmente focadas. Mas, por exemplo, um hiperfoco ali num brinquedo, tá desmontando alguma coisa ali, tá ali, fica horas ali e, né, e não muda daquilo e é repetitivo e fica ali. Uma outra coisa que eu acho legal de se observar que é fácil, que não é todo mundo que tem também, mas é comum, o enfileirar, né? Nós temos. Então, por exemplo, a criança ela não brinca com o carrinho, ela muitas vezes não dá uma função adequada para um brinquedo. Mas aí ela tá ali com o carrinho, ela começa a enfileirar o carrinho, separa por cor, ou em vez de brincar com o carrinho, vira e só fica ali na roda, né? Então, o interesse por partes do brinquedo e não pelo brinquedo como um todo, né? No que o brinquedo realmente tem de função. Então, na verdade, eu acho que esses detalhes, talvez mais dia a dia, mais corriqueiros, sejam mais fáceis das pessoas que são leigas conseguirem observar e falar, poxa, acho que tem alguma coisa aí. E deixa eu te perguntar, hoje em dia existe uma superexposição a telas,
a TV, celular, e como que é a interação do autista com esses estímulos, né? Tem uma diferença também? Então, na verdade, até, Fábio, isso tem sido uma questão no consultório, né, desse pós-pandemia, né, da gente atender muita criança com atraso de fala e com pouco contato social, mas que daí, se você vai investigar, a criança não teve estímulo para falar, só desenho, e a criança não teve estímulo social, nem teve com quem socializar, realmente só ficou com adultos, e muitas vezes os adultos eram assim, toma a tela porque eu preciso fazer home office, né? Sim. Então, assim, isso é uma questão muito importante para a gente atualmente no consultório, sabe? Que a gente tem Uhum. tentado fazer essa diferenciação e muitas vezes a gente precisa de alguns outros instrumentos mesmo. Mas o que nós vemos na questão da tela, em relação tanto aos autistas quanto às crianças que nós chamamos de típicas, que não são as autistas, é um atraso na parte do desenvolvimento, o excesso de telas, um atraso no desenvolvimento da parte cognitiva, principalmente na questão, por exemplo, da criatividade, a gente vê. Né? Então, porque, por exemplo, a tela é tudo muito pronto. É muito diferente de você ler uma história, é muito diferente de alguém contar uma história, você imaginar, tem toda a questão, né, da criatividade. Então, um excesso de telas, né, ele te priva da criatividade, tanto de você, por exemplo, ouvir uma história, quanto de você brincar de outra coisa e realmente desenvolver uma criatividade, fazer um desenho, né? E a gente tem várias questões aí envolvidas, né? As telas, hoje em dia, a gente tem vários pontos importantes. Então, por exemplo, o sedentarismo das crianças tem sido uma questão. Muita criança, por exemplo, obesa pós-pandemia, não é exatamente só os autistas, mas acho que isso é uma coisa que tem acontecido bastante. Essa dificuldade no desenvolvimento da fala que pega também os autistas, né? Então, na verdade, a gente fala que a questão da tela, muitas vezes, para o autista, ela é prejudicial porque ela não ajuda no estímulo que ele precisa e também, muitas vezes, ela pode ser hiperfoco, né? Então, a criança fica irritadíssima quando tira a tela, ela só quer ficar ali. Eu tenho muito paciente que quer fazer hiperfoco com tela, sabe? E aí isso dificulta outras questões, né? Então, na verdade, a gente tem tido muito isso no consultório, tanto para crianças autistas, né? E quanto para crianças típicas mesmo, assim. A gente tem visto um prejuízo razoável, sabe? Uhum. Tá. Bom, vamos lá então. Quando a gente fala em autismo, a gente não fala numa, numa característica única, né? Aham. É um espectro, né? Então, você tem vários graus, eu não sei se esse termo é correto, né, de ser usado, Uhum. né? E então, por isso que você fala, quando você fala em autismo, a pessoa se assusta demais, mas existe muita graduação nisso, né? Isso. Priscila, como que a gente pode comentar sobre isso? Então, desde quando o autismo entrou, o transtorno do espectro autista entrou dentro do espectro mesmo, né? Foi considerado como um espectro, a partir do DSM-5, a gente tem, então, isso se ampliou muito, né? Então, nós temos, assim, desde casos que eu diria levíssimos até casos muito graves, que é o autismo profundo, né? A gente está começando a mudar um pouco essa nomenclatura, né, do leve, moderado, grave. A gente ainda usa muito frequentemente no consultório, mas isso tem mudado agora, que eu acho esquisito até por enquanto, que é o pouco autista e o muito autista. Eu acho que isso, a critério de relatório, de solicitação de professor apoio, tudo, eu ainda acho que isso aí vai dar bastante dor de cabeça, mas enfim. Mas nós temos sim, se nós formos pensar na classificação mesmo, falando sobre isso, nós temos realmente vários graus, né, de autista. Então, nós temos os autistas que a gente fala que passa batido, muitas vezes vai descobrir que tem algumas questões já na adolescência, na fase adulta, porque como é um autista leve, ele conseguiu ali driblar algumas dificuldades que teve, né, até autistas muito graves, que eu acredito que seja o que as pessoas estão mais acostumadas a ver. O autista, em especial o autista com uma comorbidade, por exemplo, de um retardo mental, né? Então, autistas que normalmente são mais graves, que têm mais dificuldade, não aprendem, né? Ou aprendem pouco, ou que são muitas vezes mais agressivos e tal, né? Autistas com comorbidade. Acho que essa é a imagem que o pessoal tem, assim, do que é o autista, né? Não desses autistas leves, né? Que nós temos. Mas sim, dentro do espectro, isso ampliou muito a nossa possibilidade de diagnóstico e fez uma diferenciação até no segmento, né? Por exemplo, eu tenho crianças autistas que eu peço para fazer uma avaliação com a fono, faz ali algumas sessões e a fono dá alta e fala, não, a fala dele tá ótima. Ele precisa mesmo, sei lá, socializar, interagir, trabalhar questões sensoriais, né?
Então, assim como eu tenho autistas que não falam e às vezes fazem fono e demoram muito para desenvolver, por exemplo, a fala. Então, a gente tem vários detalhes, várias nuances dentro do autismo mesmo, sabe? E é isso mesmo que é o espectro, né? A gente faz assim, eu falo que é um caminho mesmo, assim, né? Desde o leve até aquele mais profundo. E aí a gente fala que o maior problema é a socialização, né? E como você trabalha a questão da socialização de uma criança que não quer se socializar? Você tem que incentivar a socialização, forçar a socialização, que às vezes é até pior, deixa ela no canto dela. Como trabalhar a socialização de alguém que não quer socializar? Essa é uma dúvida minha mesmo, né? Como que Aham. você tem que agir com essa criança, né? Não estou nem falando em termos de tratamento, eu estou falando mesmo na relação com pais, professora, colegas, né? Como agir com essa criança? Então, o forçar nunca é uma boa opção, né? Sim. Então, a gente fala mesmo, é assim, é sempre o estímulo. Então, quando a criança tem uma questão de compreensão boa, a gente tenta falar, olha, vamos lá no aniversário do amiguinho, vamos ali brincar, vai ser legal, né? Você vai mostrando os benefícios e vai mostrando para a criança, fazendo a criança se interessar por aquilo, né? Até tem algumas sessões mesmo de psicoterapia ou até de terapia ocupacional que eu vejo que alguns centros aqui em Dourados fazem, que eu acho muito legal, é que, por exemplo, a criança tem a sessão individual e, vez ou outra, ela tem uma sessão coletiva com outros colegas, né? Sejam colegas autistas também, ou às vezes outros, para realmente poder ser trabalhado isso ali junto com as terapeutas. Isso eu acho fantástico, sabe? E aí, na verdade, assim, o que nós damos de orientação para isso tentar já ser desenvolvido em casa é, por exemplo, quando você vai tentar conversar com uma criança, você tentar olhar nos olhos e realmente ensinar, tentar mostrar para ela aquilo que ela tem na falha. Então, olhar nos olhos e falar e explicar e tentar sustentar o olhar, né? E tentar fazer a criança focar e ir trabalhando isso. E muitas vezes a terapia, até no geral, faz isso, a parte comportamental, a gente vai estabelecendo ali algumas pequenas recompensas para a criança passar a ter interesse, né? Porque quando ela vê que ela tem uma recompensa, ela vai tendo interesse, mesmo que seja ali uma recompensa imediata, né? Então, isso na verdade é um trabalho, a gente fala até comportamental mesmo, né? O ABA ele se baseia na parte comportamental da psicologia. E é muito legal isso, assim, porque é para tentar realmente mudar um comportamento, né? Na verdade, chega um momento em que a criança ela tem já um interesse pela socialização, né? Pode demorar pouco, demorar muito, mas a criança passa a ter, sim, um interesse na socialização. No geral, ela acaba ficando com uma socialização mais fácil com quem já é mais conhecido, né? E dentro de casa, escola e tal. Mas a gente sempre estimula que sejam feitas novas conexões mesmo, né? Mas é um trabalho de formiguinha às vezes, sabe, Fábio? Às vezes não é uma coisa muito fácil, não. Às vezes a criança, quando ela tem a oportunidade, quer ficar em casa. Então, por exemplo, a pandemia, a gente fala que foi muito ruim para a questão da socialização, no geral e tal. Mas eu tive muito autista que adorou, porque assim, ir para a escola é uma questão, né? Então, é muita gente, é o social, tá todo mundo vendo, falando, tem a questão do desempenho, enfim. Então, eu tive bastante autista que não achou ruim, sabe assim? Faz Sim, parte, né? sim. Deixa eu só dar um recado aqui, pessoal. Tem bastante gente entrando agora. Essa live aqui vai estar gravada, tá? A gente vai estar na nossa. Hoje ainda, né? Daqui a pouco vai estar aqui no IGTV aqui do Instagram. Amanhã vai estar no nosso canal do YouTube, tá? Aqui do Artemis Laboratório. Então, quem perdeu o começo ou teve que sair antes, pode acompanhar essa live inteira lá. E, por favor, vão interagindo, tá? Pode mandar perguntas aqui, que é importantíssimo para a gente receber perguntas, porque a dúvida de você pode esclarecer mais e melhorar a nossa interação aqui. Vamos lá, Priscila. O autista sempre tem dificuldade de aprendizado? Não, nem sempre, né? Na verdade, nós temos alguns outros transtornos psiquiátricos associados, né, ao autismo. Nem sempre nós temos ali o autismo puro, nós temos outras questões relacionadas.
A dificuldade de aprendizagem, os transtornos específicos de aprendizagem, né, como a dislexia, descalculia, desortografia, podem estar associados. Nós podemos ter, por exemplo, retardo mental associado ao autismo, que também dificulta a aprendizagem, mas da mesma forma nós temos autistas superdotados, tá? Nós temos essas possibilidades. Então, na verdade, assim como eu falo, a gente não pode esquecer que o autista, ele também pode ter outros transtornos que todo mundo pode ter. Então, por exemplo, eu tenho um autista ansiosíssimo, que precisa tratar transtorno de ansiedade, depressivo, com sinais de transtorno de personalidade, então que já é outras questões, já tem outras condutas que nós precisamos tomar. Então, na verdade, assim, a gente tem, por exemplo, o retardo mental, os transtornos da aprendizagem, nós temos o TDAH, que também pode atrapalhar na aprendizagem, né, e não tem a ver com a parte da inteligência em si, né, mas a questão atencional e tal. Que é o transtorno de déficit de atenção e hiperatividade, né? Que às vezes eu falo TDAH achando que todo mundo sabe. Não é incomum nós termos no autismo, né, associado. Então, nós temos várias comorbidades, né? Vários outros transtornos que podem estar associados, incluindo a questão da aprendizagem, mas não necessariamente. Nós temos autistas inteligentíssimos, né? E isso também é uma coisa que até eu ia te perguntar, né? Porque falam que os autistas, de um modo geral, eles têm uma inteligência muito específica, né? E aí eu não sei se é relacionado à inteligência ou é relacionado a esse hiperfoco, né? Porque eles realmente, às vezes, demonstram uma inteligência focada, assim, talvez um conhecimento ou uma coisa muito focada num ponto. E isso tem a ver com inteligência, com foco? O que é isso, né? Você vê que as pessoas falam isso mesmo, sim, dos autistas, né? Sim, a gente fala mais relacionado ao hiperfoco mesmo, né? Porque daí eles têm aquela questão do interesse restrito e, no geral, eles sabem tudo sobre aquilo. Tudo. Então, assim, quando você fala de planeta, sabe todas as galáxias, nome de planeta, quantas luas tem cada um, e que cor que fica, e como que é, e se é gases, e se é gelo, e se é pedra, e se sabe. E, por exemplo, quando é dinossauro, quais as eras, quais os dinossauros de cada era, quais outros animais que estavam naquela época. Nossa, assim, o interesse. E aí você fala, nossa, sabe muito, mas às vezes sabe daquilo. Quando você vai dar uma conta de matemática, tem dificuldade, porque também não é do interesse. Então, na verdade, a gente também fala que o hiperfoco não dá para ficar só naquilo, né? E muitas vezes o hiperfoco ele muda durante a vida. Ele não é, por exemplo, uma criança que gosta ali de dinossauro, muitas vezes não é o resto da vida do dinossauro. Chega, sei lá, em um momento da vida que vai virar um jogo de videogame. E aí é só aquilo do jogo de videogame, né? Então, na verdade, a gente tenta tirar o hiperfoco da criança para mostrar que a vida é mais que isso, como se fosse isso, né? Para tentar mostrar que tem outros interesses e tal, né? Muitas vezes a gente até deixa, não tira tudo, né? Deixa ali como muitas vezes tá na terapia, como uma recompensa. Então, sei lá, você gosta de planetas? Vamos aqui fazer essa atividade, depois a gente pode desenhar um planeta, a gente pode ver um planeta aqui, sei lá, no YouTube, a gente, né? Isso pode ser até um meio de barganha, mas assim, pronto, já deu os 2 minutos que você tá vendo o planeta, agora nós vamos voltar para a atividade, né? Então, assim, e não é uma barganha, digamos assim, que não é saudável, sabe? Porque você pode também, né, mostrar para a criança que, olha que legal, a gente faz aqui a terapia e depois tem uma coisa que você gosta, né? Dá para tentar fazer dessa forma. Claro que se não for um hiperfoco grave, né? Que a intenção é tirar o hiperfoco e não dá para utilizar como se fosse essa recompensa, né? Uhum. Tá. E aí eu acho que é uma outra coisa que eu acho que a gente tem que discutir, né? Porque às vezes você fala, né? Você levanta uma possibilidade para a família que o filho pode ser autista, parece que o mundo cai, né? Que acabou a vida daquela família, que aquilo é um horror, que é um desastre, entra em desespero, pai, mãe, todo mundo, né? E como que a gente pode falar isso, né, para essa família assim, não, calma, né, não é uma coisa tão complicada assim, né, existem vários graus, né, como que você trabalha isso com a família? Porque eu acho que eu já vi situações de famílias assim, de colega médico, né, gente que entende teoricamente do assunto e que entrou num desespero fenomenal e
e se perde até às vezes até o rumo, né? Então, como que essa história pode ser trabalhada também assim, né, Priscila? Acho que isso é tão importante, né? Então, na verdade, sabe, Fábio, uma coisa que eu tento respeitar muito é o luto da família. A gente sabe Uhum, que quando uma família ela recebe um diagnóstico de autismo, muitas vezes isso se torna um luto, em especial para a mãe, tá? uhum. Mas assim, eu tento respeitar esse luto e mostrando que, na verdade, quando a gente traz o diagnóstico de autismo para uma criança em especial, mas muitas vezes adolescente, adulto, a gente, na verdade, a gente não está dando uma condenação. Na verdade, para mim, a gente está abrindo uma porta de possibilidades. Porque a gente fala, Sim, poxa, ó, o seu filho, ele tem a fala atrasada, ele não socializa, isso. Mas o motivo é esse, ele é autista. Então, agora que a gente sabe o diagnóstico, pronto, agora vamos correr atrás. Dá para fazer sim. isso, né? Na verdade, a gente abre realmente um leque de possibilidades para essa criança. Mas eu entendo o luto, né? Porque exatamente por a gente ter essa imagem anterior de você falar, poxa, autista era tudo grave, era tudo, sei lá, babando, era tudo batendo nos outros, coisas nesse sentido, né? Que eu acho que é a imagem que as pessoas têm do autismo, né? Tem essa sensação. Então, assim, não é isso. Tá? É uma criança com potencial de desenvolvimento, que nós precisamos fazer intervenções para essa criança. Ela está num período ali de neuroplasticidade, então a gente precisa atuar ali para aquilo se desenvolver da melhor forma possível. Então eu tento ir levando assim, entendendo o luto, mas demonstrando que na verdade nós estamos abrindo uma porta. E eu tenho, ao contrário de algumas famílias que eu tenho realmente que recebem isso como um luto, eu tenho algumas famílias que recebem como um alívio. Exatamente disso, né? Poxa vida, eu sabia que tinha alguma coisa errada e eu estava angustiada e eu não sabia o que era, mas pronto, agora eu sei. Pelo menos o que eu acho que tem nome, né? Que eu acho que é uma coisa importante, assim, da gente falar. Então, alivia até, sabe? E, na verdade, assim, é bom a gente reforçar que o diagnóstico de autismo não é um diagnóstico, assim, condenatório. Olha, eu tô dando diagnóstico de autismo para o seu filho e ele não vai se desenvolver e nada vai mudar e ele vai ficar assim. Não é isso, é muito pelo contrário, né? Então, acho que isso que é uma coisa legal da gente deixar assim, da parte da conscientização. Uhum. E você comentou aí de adolescente, adulto, né? Cada vez mais comum você fazer diagnóstico de formas mais leves de autismo em pessoas adultas, né? Eu acho que é Cada vez mais interessante você comum. comentar um pouquinho disso também. Uhum. Normalmente, Fábio, eles vêm por outras questões. Então, eu já recebi que veio porque já tinha diagnóstico de TDAH, já tive que recebeu porque estava deprimindo, já tive porque estava tendo crises de ansiedade, em especial em momentos sociais, trabalho e tal. Então, normalmente vem por outros motivos, ou como eu até comentei antes contigo, vem, por exemplo, o filho para fazer ali o diagnóstico, e quando eu vou conversar com os pais, tem muitos comemorativos, um dos pais, né? Em especial o pai. Então, a gente quase que faz dois diagnósticos na consulta, né? Então, assim, é muito comum, porque como são sintomas leves, muitas vezes as pessoas, elas acabam driblando aquilo ali. Então, por exemplo, nunca teve muito amigo mesmo, né? Não gostava daquele tipo de trabalho, mas agora tá num trabalho ali que, sei lá, ele trabalha de home office sozinho e vai muito bem, né? Então, a gente vê algumas questões assim que a pessoa acaba driblando ali o que ela vai fazendo e consegue levar a vida, mas em algum momento tem algum prejuízo e acaba vindo, né, para consulta. Então, não é incomum. Não é incomum a gente fazer diagnóstico de autismo em adulto e em jovens e em adolescentes, quando os casos são mais leves, né? A gente acaba fazendo diagnósticos tardios. Legal. Aí, uma coisa que eu queria te perguntar: autismo tem causa? Tem alguma coisa que causa autismo? Então, nós temos diversos estudos e isso ainda é bem contraditório, né? O que nós falamos é que nós temos uma carga genética, no geral, bilateral, né? Então, tem que estar na carga genética da mãe, tem que estar na carga genética do pai, né? Senão não desenvolve. Então, na verdade, às vezes a gente fala, isso aí, sei lá, veio da família do pai, veio... na minha família não tem nada disso. Pode até não ter, mas você carregou a genética porque teu filho desenvolveu, né? E nós temos algumas coisas alguns estudos que eles falam sobre possíveis causas, mas
nenhuma causa é definitiva. Eu falo, é exatamente isso aqui que causa autismo. Isso não tem. Mas nós temos alguns fatores de risco que nós chamamos, né? Então, por exemplo, nós temos atualmente estudos importantes com o uso de agrotóxicos, tá? O glifosato, por exemplo, tem estudos que falam no desenvolvimento de autismo de crianças mais autistas, que nascem mais autistas com mais frequência, né? Autistas com mais frequência em vigência do uso de glifosato. Muito obrigada, Miriam, pelo Glifosato é o quê? É um tipo de um tipo de agrotóxico. agrotóxico, sim, só para. Agrotóxico. E aí nós temos, por exemplo, estudos que falam, Fábio, isso eu acho interessante, porque fala, por exemplo, da idade dos pais. Geralmente a gente fala da mãe, mas tem estudos em autistas que falam da idade do pai. Pais mais velhos têm filhos autistas, têm mais filhos autistas. E muitos estudos não é pais super mais velhos. Por exemplo, a partir de 25, 30 anos já tem uma frequência maior, sabe? A gente sabe dos transtornos do periparto, então, tanto do pré-natal quanto ali do periparto podem ser definitivos, né? Corroboram. Então, mãe que teve hipertensão na gestação, mãe que teve diabetes, mãe que teve muita infecção, qualquer outro tipo de intercorrência, tem uma tendência maior. No parto, né? Então, a questão da hipoxigenação, a questão de infecções periparto da criança, né? Mesmo a criança que nasceu ali desenvolveu uma infecção, tem um risco maior. E também no pós-imediato, crianças que ficam em UTIs, né? Crianças que ficam mais complicadas, têm um índice maior. Então, na verdade, nós temos diversos fatores. Nós temos a questão genética, né? Genética específica, né? Igual nós conversamos. Então, por exemplo, o X frágil, né? Nós temos o índice de autismo aí com essa questão da carga genética. Nós temos algumas outras síndromes que muitas vezes não tem nem nome. Eu me lembro que na Unicamp eu tinha um paciente que ele tinha, se não me engano, era a trissomia do 11, sabe? Que não tem nenhuma um nome específico, mas ele era autista, né? Então, assim, a gente tem algumas outras questões que nem sempre estão bem definidas, mas que nós sabemos que corroboram, né? Então, ainda não se tem, assim, isso, ponto, acabou, porque daí a gente poderia muito bem fazer uma intervenção ali e resolver, né? Mas ainda não, exato não. Aqui, ó, já veio uma pergunta aqui, ó. A Sheila Cris Lima aqui. O uso de drogas ilícitas pode ter alguma influência? Influência no desenvolvimento do autista na criança, não, né? Mas a gente pode trazer como um fator de risco gestacional, por exemplo, né? O uso de drogas na gestação, sim. Né? Não tem uma comprovação exata, falar se é fumar maconha e tal, mas não deixa de ser mais um fator de risco tóxico para essa criança, então a gente considera que sim, tem uma chance maior do desenvolvimento. Uhum. Legal. E aí você falou da genética, né? O diagnóstico de autismo, ele é eminentemente clínico, né? Eminentemente clínico. Né? Mas existem algumas... auxilia. Então, tem algumas situações que alguns exames genéticos podem auxiliar, mas o diagnóstico é clínico, né? O diagnóstico, ele é clínico, sim. O diagnóstico, ele Não é existe um clínico. exame que diz que essa pessoa tem autismo, né? Não. Muitas vezes a gente solicita alguns exames, como, por exemplo, um eletroencefalograma, mas mais porque nós temos um índice alto de crianças epiléticas autistas do que realmente toda criança autista tem, então eu vou pedir um eletroencefalograma. Eu até falo para os pais, olha, é um eletroencefalograma de descarte, eu não acho que o seu filho é epilético, mas como nós temos uma chance maior de autistas serem epiléticos, né? Então a gente solicita como fala, não, beleza, então com isso aqui nós não vamos nos preocupar, é um eletroencefalograma de descarte. Em alguns momentos a gente solicita a parte genética, se for necessário, né? E nós, no geral, pedimos outros exames, mais da parte, assim, se a criança tiver alguma outra questão que precisa ser vista, né? Às vezes a criança tem histórico de queda, a gente pede uma tomografia, alguma outra questão, mas não necessariamente para o que a gente fala, vou fazer isso aqui porque eu vou achar um sinal de autista, de autismo numa imagem ou algo nesse sentido, né? Sim. O que muitas vezes nós solicitamos são avaliações, e isso realmente auxilia muito. Então, avaliação multiprofissional. Então, muitas vezes eu peço uma avaliação para um fonoaudiólogo que tem experiência em autista, porque ele consegue ver, né, essa diferenciação no desenvolvimento da fala, outras questões. Muitas vezes para o terapeuta ocupacional, né, ou para um psicólogo.
Mas o meu campeão de pedida, quando eu tenho alguma dúvida ou quando eu quero investigar alguma coisa junto com o autismo, é a avaliação neuropsicológica, feita por neuropsicólogos, né? Que normalmente elas fazem baterias de testes que são muito elucidativos, sabe? E alguns testes que realmente só neuropsicólogo, eu falo elas porque aqui em Dourados eu trabalho mais com mulheres, né? Mas nós temos, inclusive na Unicamp eu tinha um professor que era neuropsicólogo, ele era excelente. Mas aqui em Dourados eu trabalho mais com mulheres mesmo. E aí elas fazem, assim, no geral, umas avaliações de testes que somente elas podem aplicar, né? Porque elas têm os cursos e tudo mais. E são muito elucidativos, assim. Às vezes, casos de autismo leve que a gente está ali na dúvida, consegue fechar diagnóstico ou descartar totalmente. Ou muitas vezes a gente fala, nossa, essa agitação tá difícil de diferenciar se é só um autismo ou tem mais alguma questão. Daí, sei lá, vem um diagnóstico de TDAH associado, sabe? Então, já dá um norte para a gente dar uma conduta quando tem alguma dificuldade de diagnóstico ou quando realmente a gente precisa de um auxílio para alguma outra questão, né? Por exemplo, um teste de QI eu não faço, mas elas fazem, né? Então, elucida algumas outras questões para nós. Uhum. Legal, legal. Bom, aí eu acho que a gente tem que entrar um pouco em alguns mitos e algumas coisas aí, né? Nós estamos numa fase aí discutindo muito a questão de vacinação, tanto para a Covid quanto para outras doenças. Está despencando, né, a cobertura vacinal para várias doenças. E aí tem uma história muito importante aí desse movimento antivacina, falando, baseado até nos artigos estranhos aí, de que vacina causa autismo e que esse aumento de diagnóstico de autismo tem a ver com vacinação. Então, eu acho importantíssimo a gente discutir esse ponto. Uhum. Eu acho que isso é um mito frequente, porque nós temos, por exemplo, as crianças muito novinhas, bebês, né? Tem muitas vacinas, tem vacina de mês em mês, tem várias vacinas, assim. E nós temos um período ali de poda neural importante na criança, ali por volta dos 18 meses, que no autista é muito comum nós temos algumas regressões de habilidades, né? Então eu imagino que isso tenha coincidido com algum período de vacinação e os pais falam, foi depois de vacina, foi depois de tal vacina, foi... E aí criou-se esse mito, né? Porque não é incomum quando a gente tem esse período de poda neural, a gente ter uma regressão de, por exemplo, não, a criança já chegou a falar mamãe, papai, vovó, gato, cachorro, papá, mamá, dava tchau, mandava beijo, batia palma e de repente parou e fica um tempo sem fazer, e mesmo com o estímulo a criança não volta, e aí, sei lá, um ano depois, muitas vezes a criança volta a adquirir essas mesmas habilidades e às vezes não adquire por completo, sabe? E aí os pais falam, não, piorou depois disso e tal. Mas é muito comum, na verdade, encontrar ali alguma coisa que aconteceu nesse marco, mas ser por conta desse marco, dessa poda neural, que não é incomum de ter essa regressão no autista. Então, assim, falando um pouco sobre essa questão do mito do autismo, não existe nenhum estudo e provavelmente nunca vai existir que alguma vacina cause autismo. Muito pelo contrário, né? A gente reforça. Nós temos a erradicação de diversas doenças no mundo todo por conta da vacina, porque se não fosse a vacina, a gente tinha muitas outras coisas muito mais graves ainda por aí. Varíola, pólio, né? Então, assim, nós temos a vacinação como realmente um aliado. Muitas vezes é doído, você tem que ir lá levar a criança, é injeção, a criança chora, mãe chora junto, né? Não, mas realmente é aquela história é um ato de amor, é um ato de doação. Então, assim, gente, pelo amor de Deus, assim, eu fico vendo a coqueluche querendo voltar, sarampo querendo voltar. É uma regressão de vida isso, sim, sabe? Porque, assim, se morre disso, tá? O autismo em si, até falando sobre isso, sabe, Fábio? Não causa autismo, mas até o autismo em si não é uma doença fatal. Agora, o sarampo é uma doença fatal, a coqueluche é uma doença fatal, gripe pode ser uma doença fatal, coronavírus pode ser uma doença fatal. Gente, pelo amor de Deus, assim, o risco-benefício, né, de vacinação, olha, não é impensável, né? É impensável a gente se apegar nisso e não vacinar, sabe? Uhum. Legal. Não, isso é muito importante falar, né? Muito. Eu participo aí do Rotary, então a gente trabalha nessas campanhas de vacina já há anos, né? Uhum. E a cada ano você vê
mais coisas estranhas e com esse negócio do Covid, então aumentou mais ainda esse negócio aí de invenções, de críticas sobre vacinas. E hoje você vê, né, isso é uma coisa que eu até comento muito aqui, que a gente né, vê que as coisas se repetem, né? Então, por exemplo, muitos dos argumentos que se usam hoje contra a vacina da Covid se usava há décadas atrás contra a vacina da polio e muito mais atrás ainda contra a vacina da gripe, contra a vacina do HPV. E se você voltar lá na revolução da vacina do Oswaldo Cruz na década de 20, é o mesmo tipo de argumento que se usava naquela época se usa hoje, né? Então, você vê que é uma repetição, são assuntos que são requentados e utilizados hoje em rede social, argumentos que se usavam há muitos Então, anos só que atrás. assim, você utilizar hoje, em 2022, um argumento que foi utilizado em 1920, pelo amor de Deus, né? Hoje Sim, nós temos fontes de informação, hoje nós temos, né? Então, na verdade, realmente é isso, assim. Talvez muda ali, antigamente falava que vacina deixava, sei lá, com deficiência mental. Muda um pouco ali, mas o espírito da coisa é o mesmo, né? Na verdade, eu sempre falo, tem essa teoria da conspiração, muitas vezes tem um cunho político associado, mas muitas vezes eu acho que se aproveita às vezes, da simplicidade de algumas pessoas e vai levando isso, sabe? E aí, não porque eu ouvi, e aí pelo sim, pelo não, eu não sei, então não vou fazer. Não, gente, pelo amor de Deus, é o maior retrocesso a gente parar a vacinação, sabe? A pandemia já atrapalhou muito, né? Porque, na verdade, a gente ficou naquilo de vamos nas urgências, as urgências, as urgências, as emergências, e aí isso já atrapalhou. Mas agora que nós temos a oportunidade até de regularizar calendários vacinais e de fazer vacinação contra a Covid para a gente acabar de vez com isso, né? Pelo amor de Deus, vamos correndo, né? Não dá para deixar. Legal. E você viveu, né, como psiquiatra, todos esses transtornos aí da pandemia, né? E acredito que a pandemia acabou evidenciando muita coisa, né? Psiquiátrica e relacionada ao autismo e tudo mais também, né? Também. Né? Falando nisso, né, Fábio? A gente falou que ia fazer uma live sobre isso, acho que a gente precisava fazer qualquer dia, né? Falar sobre as questões relacionadas à pandemia, né? E com a parte psiquiátrica, assim, acho fantástico, porque na verdade tem muita coisa, né? A gente teve aumento de alcoolismo, aumento. Quer ver uma coisa que estourou o uso? O pod, que é esse cigarro eletrônico, sabe? Até quem não fumava, quem nunca gostou de estar fumando, então, assim, tem todos os prejuízos, tem nicotina, né? Tem diversas questões. Então, na verdade, eu acho que a pandemia ela vai trazer, ela trouxe já uma nova realidade pra gente, mas acho que ainda tem muito por vir, né? Até porque não acabou, né? Até porque não foi decretado o fim ainda. Esse que é o perigo, né? Do pessoal começar a relaxar demais aí e a gente ter de novo. Mas eu acredito que, pelo menos aqui no Brasil, o pessoal se vacinou bem, né? Já tem uma grande parte da população vacinada e a tendência pelo menos primeira, segunda dose, né? Tá se saindo bem dessa daí, né? Bom, estamos chegando aí no final da nossa live, né? Estamos falando aí há quase uma hora aí sobre o assunto, um assunto aí que fluiu legal, né? Mas assim, Priscila, o que você fala assim, né? O que você deixa de recado aí para as mães, para os pais de uma criança que tem suspeita, possibilidade ou é autista, né? O que você fala para eles assim? Qual que é a mensagem que você tem que deixar para eles aí nisso daí? Acho que é muito importante. Acho que a primeira coisa é assim, o autismo não é uma condenação, né? O autismo, ele quando a gente dá o diagnóstico, principalmente, é a questão da abertura de portas, né? Então, assim, poxa, né, tem essa restrição, essa, vamos cuidar disso, né? E outra coisa, assim, que eu gosto muito desse lema para a psiquiatria no geral, mas eu acho que para o autismo em si ele é mais importante ainda, que é tudo que é mais precoce, tudo que, tanto diagnóstico quanto intervenção, é muito mais benéfico.
Porque nós temos, principalmente, Fábio, ali no começo do desenvolvimento da criança, na verdade, o nosso sistema nervoso central se desenvolve, finaliza lá por volta dos 23, 24 anos, mas o inicial ali da vida, os primeiros anos de vida são cruciais, né? Que é até quando as crianças adquirem as maiores habilidades. Andar, falar, sentar, comer, enfim. E nós temos realmente essa fase como uma fase assim importantíssima de intervenções, porque nós conseguimos como se fosse refazer as conexões cerebrais para aquela criança, para ela se desenvolver de uma maneira mais adequada, né? Então ali ela tem uma restrição na fala, mas se a gente estimula, ela desenvolve de uma maneira mais fácil do que, por exemplo, eu vou fazer fono num adulto que não fala. Um exemplo, né? É muito mais simples. E dentre outras, várias outras questões. Então, assim, se você desconfia, leva para uma avaliação. Se não for, ótimo, maravilhoso. Mas se for, bora fazer uma intervenção, bora ir atrás do que realmente é preciso, né? A gente não pode esquecer que a gente fala que tempo perdido para criança autista é cérebro perdido, porque tudo fica mais difícil, né? A gente sabe que as intervenções precoces são extremamente importantes. Eu tenho pais que às vezes a gente faz o diagnóstico e o pai tampa os olhos e vai seguir a vida e vem um tempo depois e, sei lá, 1 ano depois e a criança continua sem falar. Eu falo, meu Deus do céu, perdeu 1 ano de intervenção, sabe? A gente sabe de todas as dificuldades. Tem um custo financeiro, o SUS muitas vezes não propicia tudo que nós precisamos, né? A gente sabe, mas o que você puder fazer pelo seu filho, não deixe de fazer. Porque no autismo, tudo que é antes é melhor. Legal. Diagnóstico precoce é importante em praticamente tudo, né? Da medicina, laboratório, né? então, meu Deus, né? Né? Com certeza. Aqui, ó, tem só mais um comentário aqui que eu achei interessante. Aqui, Alves de Aleluia aqui. Minha filha necessita de um diagnóstico para o meu neto. Aí eu não sei se você quer dar alguma dica, alguma orientação aí para ela como que ela procede nisso daí, né? Então, ela pode fazer uma avaliação com um psicólogo, alguém que ela consiga. Se quiser, no meu Instagram mesmo, ali na minha biografia, tem o link pro meu WhatsApp do consultório, né? Se tiver interesse em agendar. Mas o ideal seria fazer com um profissional habilitado, né? Então, a gente diz profissional médico, psiquiatra infantil ou neuropediatra, no geral, somos nós que fazemos o diagnóstico, né? Mas muitas vezes, se você não tiver acesso ao médico, mas tiver, eu tenho acesso a um psicólogo, muitas vezes o psicólogo ele não vai dar o diagnóstico, mas ele vai te dar uma luz maior, né? Então, eu acho que fica essa dica. Infelizmente, aqui em Dourados, no SUS, nós estamos sem psiquiatra infantil e sem neurologistas. Infantil, não sei se tem adulto. Então, Tá falando do quê? No SUS? Pelo SUS? Uhum. Aqui em Dourados. Então, assim, se for esperar por esse diagnóstico médico pelo SUS, não vai rolar, né? Porque eu trabalhava aqui no PAI, né? Saí, o Hugo já trabalhou, saiu, a Daniele trabalhou, saiu, o Thiago Neuro saiu, enfim. Aí por outras questões já, né? Mas assim, aqui em Dourados, para fazer esse diagnóstico, nós não estamos tendo no SUS disponível. Isso é triste, né? A saúde mental, de um modo geral, no Brasil, ela tá difícil, né? Pelo Ela SUS, é muito né? negligenciada, né, Fábio? A saúde mental é muito negligenciada, sabe? Porque, assim, é algo que demanda bastante do profissional, tanto o psiquiatra, o psicólogo, sabe? Só que, assim, é difícil porque normalmente alguns transtornos são crônicos, precisam de tratamento a longo prazo. Isso é custoso para a família, para o SUS, para tudo. E aí, muitas vezes, preferem bancar outras coisas que talvez... Não sei, eu fico pensando se talvez dê mais voto político, se dê mais visibilidade, né? É porque eu vivi, né, uma época, né, eu sou mais velho aí, né, então eu vivi aquela mudança de paradigma da saúde mental, né, aquele negócio da desmania, como é que é? Manicômio, desmania, eu não consigo falar essa palavra, de tirar aquela visão manicômio, né? Né? Não, só porque você falou agora eu confundi, mas eu vou lembrar. Né? E a gente conseguia... então, a criação, pelo menos lá em Santos, eu estava da criação dos NAPs, núcleos de apoio psicossocial. Então, era uma coisa muito bonita.
né, que parecia que ia ser uma situação muito legal, né, dessa mudança de paradigma da saúde mental, mas depois você vê que o negócio deu uma regredida de um tempo para cá na saúde pública, né, assim, meio de que ficou uma coisa meio largada, meio esquecida, né, e pelo menos assim, eu que, apesar de médico, atuar com saúde, mas a gente não vive isso, a gente vê a dificuldade que eu vejo de pessoas próximas, a dificuldade que tem de conseguir um tratamento, né? E a gente precisa considerar que muitas vezes o paciente com transtorno mental ele já tem uma limitação pelo próprio transtorno. Então as coisas deveriam ser mais fáceis, mas muitas vezes é mais difícil do que para outras especialidades, para outras doenças. Por exemplo, aqui em Dourados a gente não tem um serviço de pronto atendimento especializado em psiquiatria. E é uma cidade que tem uma demanda grande para isso. Eu acho que deveria ter, sabe? Já até conversei por um tempo sobre isso e tal. Eu formei num serviço em que eu trabalhei em 2 pronto-socorros de psiquiatria, né? Em 2 cidades diferentes. Eram serviços grandes, além de ter trabalhado em 3 enfermarias. Então, assim, foi outra realidade lá em São Paulo, sabe? Lá já não era fácil. Porque o paciente de transtorno mental, ele realmente é um paciente, assim, esquecido, tá? Principalmente quando é mais grave, né? A luta antimanicomial, que era isso que você estava tentando lembrar, que foi essa desinstitucionalização dos pacientes, foi algo extremamente interessante, foi um marco para a gente, né? Porque, assim, a gente pegou aqueles pacientes que estavam enfiados em manicômios há 30, 40 anos, largados, sem tratamento. Na verdade, eles estavam presos ali para viver do jeito que quisessem. E aí a gente foi olhar para esses pacientes e falar, não, ó, vamos dar uma medicação aqui, vamos tentar socializar, tem casas terapêuticas e tal. Nós ainda precisamos de internação, tá? Sim, mas os claro. leitos psiquiátricos de internação são, assim, raridade, tá? Mas nós ainda precisamos... Às vezes você vê que também acabou se criando uma... porque como os manicômios eram uma coisa tão ruim, né, que acabou se criando uma reversão tão grande, né, que foi um exagero do outro lado. Né? Exagero. Porque hoje em dia nós preconizamos pela internação do paciente, não no manicômio nem nada. A gente preconiza uma internação dentro de um hospital geral até. Por quê? Porque esse paciente ele não é só psiquiatria. O paciente psiquiátrico ele tem mais comorbidades clínicas do que a população no geral. Por quê? Porque um paciente que muitas vezes tem prejuízo cognitivo, prejuízo de autocuidado, né? E não tem a visão do Estado, do governo, enfim. Então a gente preconiza muito isso, mas até isso tá difícil, né? Eu posso falar porque minha avó, né, ela ficou 18 anos internada no Juqueí, em Franco da Rocha, e morreu lá. Entendi. Né? Faleceu lá, né? Foi internada logo pós-parto da última irmã da minha mãe, talvez alguma coisa não fosse nem tão grave, e nunca mais saiu de lá. Pois é. Né? Pois é. Não, e assim, você não... já sabe que doença, que diagnóstico ela teve, né? O que aconteceu com ela lá. O que é muito comum que a gente vê é ter uma depressão pós-parto relacionada a transtorno bipolar, mas assim, provavelmente ela teve um surto que remitiu em algum momento e continuou lá, né? O que eu acho pior, porque daí você adoece de outras formas, né? Sim. E, poxa, você não tem socialização, você não tem mais nada, é muito difícil mesmo, né? Acho que deve ser, assim, foi uma questão importantíssima a nossa luta antimanicomial, assim, eu não tiro mérito disso. Mas também nem 8 nem 80, né? Não é para institucionalizar para sempre, mas de vez em quando a gente precisa pôr alguém lá dentro, sabe? Com certeza. Ó, alguns comentários aqui, né? A Mara Matos, live maravilhosa, assunto extremamente relevante, obrigada. A Maria Nenagel. Boa noite, doutora Priscila. Gratidão por cuidar do nosso pequeno. A partir das orientações a intervenções, temos vivido bons tempos com ele. Muito obrigado. Ai, que alegria. Né? Isso é muito bom. Aqui, parabéns, doutor Fábio, a Mara Matos, também, doutor Fábio e doutora Priscila, pelo tema abordado, né? Então, o pessoal aqui fazendo os comentários aqui, né? Bom, acho que é isso, né, Priscila? Então, novamente aí, se alguém quiser te procurar, aonde que te encontra aí? Fala aí pro pessoal, né? Que sempre tem alguém... Me encontra online no Instagram.
Instagram, né? Aqui é Priscila Dossi, psiquiatra. Obrigada, Ari. Um beijo, Aretusa, neuropsicóloga, a gente trabalha bastante junto. Me encontra no meu site, eu tenho um site também, Priscila Dossi Psiquiatra. E no link do meu Instagram tem, se precisar alguém, WhatsApp, Facebook, para conversar, se quiser. Eu atendo presencial aqui em Dourados, né? Mas eu atendo online para quem precisar para qualquer canto do Brasil. Obrigado, doutor Mário, pelo elogio. Esse você conhece, né? Esse eu conheço. Tá ótimo. Legal, então, Priscila, tá? Acho que foi muito legal, acho que a gente conseguiu dar bastante informação, tá? Lembrando, pessoal, que essa live, então, tá gravada, daqui a pouquinho ela está disponível aqui no Instagram, amanhã vai estar lá no nosso canal do YouTube. No nosso canal do YouTube nós já temos mais de 50 lives que a gente já fez durante todo esse ano sobre diversos temas de saúde, né? Eu sou patologista, trabalho com diagnóstico de doenças, mas o objetivo dessas lives e desse nosso canal é divulgar saúde de um modo geral, né? Então a gente pega os temas mais amplos o possível aí, né? Então, muito obrigado, Priscila, mais uma vez, ter participado dessa live muito legal aqui, tá? Eu que agradeço a oportunidade, Fábio. Até uma próxima, né? Então tá, pessoal, muito obrigado. Até a próxima live aí. Um abração a todos. Boa noite.